Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, estamos na sexta semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, o capítulo 8, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Olha só. O processo de compreensão da pessoa e da missão de Jesus foi acontecendo aos poucos. Isso porque a pessoa de Jesus não se enquadrava nas categorias da época e acabava sendo interpretada das formas mais variadas possíveis. O povo tinha uma ideia do Messias vindouro e de repente o mestre não se enquadra naquilo que era esperado dele. Com facilidade eram projetados em Jesus os pré-conceitos messiânicos, muito comuns na religiosidade popular daquele tempo. A postura do mestre acabava sendo identificada com a dos profetas do passado, cujas vidas parecia-lhes servir de inspiração. Havia quem pensasse ser ele João Batista reencarnado, e isso por conta da sua liberdade diante do poder público e religioso daquele tempo. Por outro lado, a concentração de multidões em torno dele, sua vida pobre e despojada, tudo isso dava motivo para tal identificação. Outros julgavam ser ele Elias, que havia voltado após ter sido levado para o céu numa carruagem de fogo. E até tinham motivos para isso. Assim como Elias, Jesus fizera da Galiléia sua casa e seu campo de missão. Realizava milagres, combatia um tipo de religião opressora, dura, radical, que excluía Deus da vida do povo, mas também denunciava as injustiças. E como Elias não havia experimentado a morte, o povo acreditava que voltava um dia. E Jesus certamente era o próprio Elias que tinha voltado. Porém, havia outros que achavam que Jesus era um outro profeta que havia voltado. Muitos profetas passaram no meio do povo. Jesus poderia tranquilamente ser um destes. Diante dessas afirmações, Jesus quis saber a opinião dos discípulos a seu respeito, por não estar bem seguro de como eles o consideravam. A resposta veio de Pedro, em nome do grupo, de maneira acertada, e convenceu Jesus. Ele, de fato, era o Messias de Deus. Mas faltava alguma coisa a mais, e o mestre sentiu-se na obrigação de oferecer a seus discípulos pistas para a correta compreensão de sua condição messiânica. A sua condição de filho de Deus levá-lo-ia a confrontar-se com a rejeição do mundo, ou seja, as autoridades políticas e religiosas, bem como a sua própria morte de cruz. Porém, estava ele destinado à ressurreição no 3º dia, e os discípulos precisavam saber disso. As expectativas populares daquele tempo giravam em torno de um futuro Messias revestido de poder e glória. Reinaria com poder e força, tirando o povo das mãos estrangeiras, restabelecendo a ordem e reinando poderoso sobre os seus. Loucura pensar assim, mas era isso que esperavam do Messias. Os discípulos tinham que refazer um outro caminho,
tiveram de fazer um esforço gigantesco para introduzir e aceitar o sofrimento no messianismo do Mestre. Vimos hoje no texto do Evangelho como Pedro reagiu diante das palavras do Senhor. Jamais ele e os demais esperava por um Messias sofredor como Jesus acabava de lhes prevenir. Viram-se, portanto, na obrigação de refazer seus esquemas e até suas esperanças se quisessem continuar como discípulos do Mestre. Olha, isso é bem claro tudo isso. Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, fiquem com Deus.